Olá, pessoal, beleza? Lucas aqui da Concept. Queria falar com você sobre câmbio automático. Pessoal, nós temos anúncios aqui, né, para convidar clientes para trabalhar com câmbios automáticos aqui na Concept. Então, a gente sempre está recebendo ligações aqui, né, para que o pessoal venha até aqui fazer a reparação do câmbio automático. Então, a gente entende que a Concept é uma oficina, né, é um hospital de veículos, né, hospital de veículos. E esse hospital de veículos está apto em trabalhar com a reparação do câmbio automático do veículo. Então, o que a gente está propondo é a desmontagem, a remoção e a reparação dos câmbios automáticos, tá? Isso que a gente está no mercado se propondo a fazer. Muita gente tem problema no câmbio, o câmbio já começa a dar algum problema, e eles ligam aqui pedindo para fazer a troca do óleo. Então o cliente ele quer trocar o óleo para ver se o câmbio melhora. Assim, é um pouco complicado porque o câmbio automático ele é composto basicamente da carcaça, diferencial, engrenagens, corpo de válvulas, os discos fixos e os discos de desgaste. Né? No câmbio automático CVT, o material de desgaste é a correia e as placas, né? As placas que modulam a correia. E essas peças têm baixa duração, né? Elas duram pouco, duram 100 mil quilômetros, dura 6 anos mais ou menos. Então, quando um veículo começa a apresentar problema com 100, 120 mil quilômetros rodados ali, o que a gente, como oficina, quer oferecer para você, que é cliente, são ações práticas que conservem o diferencial, que conservem a carcaça, que conservem as engrenagens do câmbio, porque eu não tenho objetivo algum de salvar os discos de fricção. Esses são desgastados mesmo, normal. Imagina um carro, vamos comparar com um freio. O veículo parou de frear, eu venho aqui e troco a pastilha. Isso está errado, entende? O que você acha que você acha que eu tenho que salvar a pastilha? A pastilha no sistema de freios, ela faz parte de um sistema de insumo. Então, no câmbio automático, eu posso colocar que o disco de fricção, ele é um insumo assim como o óleo, assim como o filtro. Né? Eu não devo tentar salvar o filtro. Eu não devo tentar salvar o disco de fricção. Porque se a gente desmontar o câmbio e a gente trocar o disco de fricção, eu estou entendendo que eu estou fazendo o melhor possível para o seu carro. Porque se eu troco o disco de fricção e faço uma limpeza completa trocando o óleo, né, ao pôr o óleo novinho que a gente coloca no carro aqui e te entregar o carro de novo para usar, a gente vai ter um prolongamento da duração das engrenagens, do diferencial, dos rolamentos, da carcaça, e isso é importante. Uma vez que se essas peças quebrarem, a gente está falando aí de quebra de mais de 15 mil reais. Agora, o nosso país enfrenta dificuldades econômicas de forma que quando a gente vai comprar peça para câmbio automático, uma vez que o nosso país não fabrica câmbio automático, a gente está importando as peças. Tá? E hoje, especificamente em 2025, quando a gente fala em importar a peça, a gente está falando em pagar desembaraços alfandegários, transportes internacionais, transportes nacionais, ISS, lucro da loja, enfim. Cara, uma coisa de US$ 10 chega aqui a R$ 800. Então, assim, não é oficina. Se a gente pega o câmbio, desce o câmbio, manda reformar um conversor, que tem que fazer mesmo. Trocar os discos de fricção, óleo e filtro mais a mão de obra da oficina, cara, deu 10 pau. Como que não daria? Só de óleo dá 2 mil. Entendeu? O filtro é 300, R$ 400 um filtro. Tá, você vai encontrar uma oficina que vai fazer preço de custo para você? Como é que a oficina vai quebrar? Quando você precisar de novo da oficina, não vai estar lá aberta para funcionar. É uma coisa que não tem muito sentido. Então, quando a gente está falando em troca do óleo do câmbio automático, a gente está falando de um carro CVT a cada 30, 40 mil quilômetros, no máximo 2 anos. E quando a gente está falando da troca do óleo do câmbio automático convencional, a gente está falando de uma troca de óleo que deve acontecer a cada 60 mil quilômetros ou 4 anos. Então, a troca de óleo é uma ação que proporciona a durabilidade do conjunto. Então, se a pessoa nunca trocou óleo, eu não vou trocar óleo para ver. Aqui é uma oficina que mexe com câmbio automático. Eu não vou fazer isso. Não vou entrar nessa dividida aí. O carro está com defeito, você vai trocar o óleo do câmbio, vai continuar com defeito, gente. Aí o disco acabou. Tem que trocar, ué. Né? Então a gente deixa isso bem claro e muita gente não entende, não gosta, fica chateada com esse tipo de abordagem. Né? A gente está trabalhando
para ter um câmbio aqui, a pronta entrega, tirar um para o outro, né? Porque assim, fica mais rápido, porque a reforma de um câmbio hoje, com importação, peça por peça, demora aí de 15 dias a um mês, com valor específico, né? Então, assim, o que a gente propõe é que os câmbios a serem escolhidos por vocês, clientes, que sejam os câmbios comerciais. A gente está falando do 6F35, da linha Chevrolet, né, do câmbio DQ200, DQ250 da linha Volkswagen. Enfim, escolher os conjuntos que compõem a plataforma Firefly, os conjuntos do E211 ou do CSS Prime, que são os produtos que hoje têm peças abundantes no mercado com preços atrativos. Ele está falando do 4F31, um carro de 4 marchas, de um projeto de 20 anos atrás, vai desmontar esse câmbio e vai passar de 20 pau, e o carro muitas vezes vai valer 20, 25 mil. Então é um câmbio que eu não tenho interesse de fazer, porque o cliente recebe o orçamento com muito aborrecimento. O cliente quer que a reforma do câmbio dele seja uma fração mínima do valor total do preço do carro, e a gente não determina as condições econômicas do país. Não tem como proporcionar esse benefício econômico para o cliente, uma vez que a gente não determina o valor das peças. Então a empresa tem que trabalhar com lucro. Não tem condição de trabalhar diferente disso, né? Não tem mesmo. Então esse é o dilema. Uma outra questão que o pessoal pergunta muito aqui para a gente, se a gente tem máquina de troca de óleo de câmbio automático. Olha só, nós somos uma empresa especializada que faz manutenção de câmbio automático aqui praticamente todo dia. Como a gente escolheu não ter máquina de troca de óleo de câmbio automático, né? Porque o único benefício que essa máquina proporciona, né, é um benefício para o mecânico. Ele vai ter uma vida mais fácil. É mais fácil para ele trocar, né? A gente tem algumas realidades, por exemplo, tem alguns óleos que não podem ser misturados com outros. Por exemplo, o óleo da Honda, ele é notadamente um óleo que não pode misturar com nada. Então, se eu estou trocando óleo de câmbio automático de um carro da Honda, eu imagino que o óleo genuíno da Honda esteja dentro da máquina. E aí, uma vez que eu coloquei esse óleo dentro da máquina, não posso trocar mais o óleo de carro nenhum. Então, a oficina que tem máquina de troca de óleo de câmbio automático, ele tem, então, um óleo multi-ATF, um óleo ATF6, um óleo CVT genérico, um óleo CVT da Honda. Ele tem 4 máquinas, cada máquina custa 5, 10 mil, e tem 50 mil de máquina. Claro que não. Ô, gente, acorda. Por que há tanta pergunta nesse sentido? Né? Você tem máquina? Você tem máquina? Gente, eu arrumo câmbio e não tenho máquina. Olha só, a empresa que arruma câmbio não tem máquina, né? E a empresa que não arruma câmbio tem máquina. Quem está certo? Quem que está coerente, quem que está incoerente? Está vendo como é que não encaixa? Uma coisa errada não está certa. Mais ou menos isso. Então a gente aqui na Concept, para trocar o óleo de um câmbio automático, a gente cobra uma taxa para verificar se o câmbio está apto a passar por uma troca de óleo de câmbio automático. Então a gente faz um teste de rodagem, analisa os sinais do carro, depois a gente tira um pouco do óleo, avalia cheiro, cor do óleo e faz um rastreamento, né, para ver se o carro está apto a trocar o óleo de câmbio automático, né? Se estiver apto, a gente pode até oferecer esse produto, mas é uma coisa que tem que ser assim, a gente tem que aniquilar isso agora aqui, nós dois. A troca do óleo do câmbio automático, a troca do óleo do câmbio automático não serve para arrumar câmbio. A troca do óleo do câmbio automático não restaura a capacidade de fricção dos discos, do desgaste. É isso que tem que ser deixado claro. A troca do óleo do câmbio automático é feita preventivamente, muito antes do carro pensar em ficar velho. Então, o momento ao qual os clientes estão querendo trazer o carro aqui para trocar o óleo pela primeira vez, ele deveria estar trocando a 4ª ou 5ª vez. Então esse é o ponto. Com relação ao trocador de calor, os veículos que têm câmbio automático, principalmente aqueles que têm trocador de calor, tem que passar pela troca do aditivo do radiador a cada 1 ano, 2. Então se o carro tem ali 6 anos, tem que ter trocado 3, 4 vezes. Gente, abriu o capô, o reservatório de expansão do veículo está oxidado, você não tem mais trocador de calor. E não vem me falar em adaptar um trocador de calor que o moço da internet falou que é bom, porque a gente tem um trocador de calor desenvolvido pela fábrica que determina no manual que a gente não pode ter nenhum líquido condutor de energia elétrica dentro do líquido de arrefecimento. E aí vem um senhor, doutor, frentista, e oferece para olhar lá para a moça. Ele vai pôr em água, que tem cloro,
e contamina o sistema, provocando a passagem de energia elétrica pelo aditivo do radiador, que promove uma eletrólise ao contrário, onde algumas peças se tornam doadoras de matérias e outras peças se tornam receptoras. A primeira peça a furar são os radiadores, que são as mais esbeltas, feitas de materiais mais macios, ou seja, os materiais mais nobres para terem a troca de calor mais efetiva. Ok? Deu para entender um pouquinho? Eu acho que a gente pode voltar a falar sobre isso em algum momento, mas eu agradeço que você ficou aqui. Peço o seu comentário sobre esse assunto ultra polêmico. Peço que você comente e continue. Eu vou tentar manter uma cadência maior de vídeos aqui no canal, tá bom? Grande abraço e até breve.